uma alegria poder nesta manhã compartilhar a palavra do Senhor e que o Senhor possa falar ao nosso coração através da mesma. Eu quero convidar você para que abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 1 a 21. Mesmo assentados, mas com reverência, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei ao terceiro dia, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e o seu arsenal e tudo quanto se achavam nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que o Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude, o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Elias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Que o Senhor assim nos abençoe, através da leitura da sua santa palavra. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, o privilégio e a bênção de estar na tua casa. Quando estamos, ó Pai, diante da tua palavra, rogamos-te que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendê-la. Obrigado pelo que já aconteceu aqui nesta manhã. Os louvores, a leitura da tua palavra, os momentos, ó Pai, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Fala-nos, pois, através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus.
Amém. Esse texto, irmãos, é um texto bem conhecido, principalmente quando se trata da doença de Ezequias. E o próprio texto vai nos mostrar, em alguns momentos, em que antes dele não houve, o seu contexto maior vai dizer que não houve outro igual a ele, nem antes nem depois. Mas mesmo assim, sendo um homem de Deus, um homem que procurou em tudo fazer a vontade de Deus, se você depois puder ver os capítulos anteriores, porque é um dos, neste livro dos reis e das crônicas, normalmente é mencionado muito rapidamente a passagem daqueles que não agradaram ao Senhor. Mas com relação a Ezequias especificamente, há um texto maior, onde conta toda a sua história, a sua vida, o seu governo, a maneira como ele agradou ao Senhor. Eu penso que esse é um diferencial naqueles que servem a Deus. E aqui a gente pode perceber nesse texto, logo no início, quando ele já começa a demonstrar o que o profeta veio fazer. E a gente vê algumas reações nesse texto. Eu quero compartilhar algumas lições à luz deste texto, para a nossa edificação, para também o nosso desafio, assim como aconteceu na vida de Ezequias. Apesar de ter sido um homem tão usado por Deus no governo, sendo exemplo, que buscou o Senhor de todo o coração, mas também teve os seus momentos difíceis, as suas crises. Eu coloco também como tema, crises e oportunidades, ou seja, a soberania divina no fogo da crise. Ou seja, Deus nos permite passar por esses momentos para que nós amadureçamos. Essa semana tivemos o privilégio de visitar uma irmã, uma ex-ovelha nossa, que está no processo de tratamento de câncer. E ela falou: olha, pastor, Deus me permitiu passar por isso para que eu pudesse ter mais intimidade com Ele. Eu achava que era bastante crente, mas diante dessa enfermidade, o Senhor me levou a gastar mais tempo na presença dEle. Eu não tinha tempo para parar, mas agora eu tive que parar. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala que não tem tempo para o Senhor, e por causa da nossa atividade, nossa correria, pode ser que o Senhor nos faça prostrar em algum momento, para que nós olhemos um pouco para cima, para dentro de nós mesmos, para que reconheçamos aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, e nos leve a buscá-lo mais de perto. Na leitura da sua palavra, na vida de oração, estamos tendo realmente momentos especiais na presença do Senhor. E Ezequias era um homem que tinha comunhão com Deus, mas talvez em algum momento ele descuidou um pouco da sua vida pessoal, da sua intimidade com Deus. E Deus então permite ele passar por essa experiência, e uma palavra dura que o profeta traz aí da parte de Deus. Então, o cenário de uma crise inquestionável. E aqui nós podemos ver algumas lições que eu quero compartilhar. A primeira delas é: crises são oportunidades para provar os nossos limites e esperança. Nós vemos isso no verso 1, quando o profeta chega para ele, na primeira parte, vai dizer: olha, Ezequias, diz que ele adoeceu de uma enfermidade imortal, ou aliás, mortal. Eu posso imaginar o choque daquele homem de Deus, talvez governando de uma forma bonita, exemplar, mas de repente ele recebe esse baque. Eu imagino que para nós também não é diferente. Como eu estava falando dessa irmã, ela vinha todo ano fazendo check-up, como a gente faz também, e tudo bem, mas de repente há um problema grave. Eu penso que esse momento é um baque, um susto, mas também é um momento para a gente ver que Deus está no controle, saber que está no controle das nossas vidas. Nada acontece na nossa vida por acaso. Quando a gente vai lá para Romanos 8, vai dizer lá no verso 20 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ainda que nós não entendamos, mas sabemos que por trás de todas as circunstâncias há um Deus que vê, há um Deus que conhece o nosso interior. E aqui a gente percebe que esses momentos de crise na vida de Ezequias e na nossa, são momentos para a gente refletir, e ver nossos limites. Nós não podemos muitas vezes fazer nada, mas sabemos que é um Deus que pode todas as coisas, que para Ele nada há de impossível. Que realmente nós aprendamos assim com Ezequias essa lição. Uma segunda lição é: crises são oportunidades para checar nossa consciência. Nós vemos isso no versos 2 e 3, a primeira parte do verso 3, que diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Eu fico imaginando, será que nós teríamos
ousadia para fazer essa oração ao Senhor? Se alguma crise nos acometer, se alguma situação adversa acontecer conosco, será que nós podemos reivindicar isso que ele fez aqui, que andou em fidelidade, em integridade, diante do Senhor, com interesse de coração? Mesmo assim, por mais que nós façamos a vontade do Senhor, como é o caso de Ezequias, nós não estamos livres das circunstâncias adversas. E os irmãos, eu creio que têm tido essa experiência em muitos momentos, não só talvez pessoal, como em relação àqueles que estão próximos de nós. A gente olha para alguns homens de Deus, na palavra de Deus, e fica imaginando, como esses homens de Deus sofreram. Profetas, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, mas eram pessoas que estavam no altar, que mesmo em meio às adversidades, eles continuaram servindo ao Senhor. Terminei de ler essa semana o livro de Jó. Olha como esse homem viveu uma experiência tremenda diante do Senhor, terrível até. Mas ao final ele pôde experimentar, dizendo, olha, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, ou seja, essa intimidade com Deus, e eu creio que nós precisamos desfrutar disso, para que a nossa consciência não nos acuse daquilo que estamos vivendo. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela disse, olha, será que a doença que a gente está sofrendo é consequência do meu pecado? Eu falei, não tem nada a ver com o meu pecado, pode até ser que seja, mas a doença ou as circunstâncias são causas relativas, são consequências do pecado em si como um todo. Agora é bom que, como Ezequias, nós reflitamos, olhemos para dentro de nós mesmos e vejamos se nós não estamos também em falta diante do Senhor. Aquilo que Daniel fala, né? Pesado na balança e foste achado em falta em relação ao rei Belsazar. Então, ou seja, que nós, assim como Ezequias, nos avaliemos e tenhamos essa coragem de dizer ao Senhor, eu tenho vivido em integridade, eu tenho feito o que é justo, o que é reto, o que é certo, à luz da Tua palavra, por que eu estou vivendo isso? E tenha certeza que assim como Jó, Deus vai dar consolo ao seu coração e ao nosso. Uma outra lição que podemos extrair desse texto é: crises são oportunidades para derramar o coração na presença de Deus. Eu creio que a primeira reação nossa, como aconteceu com Ezequias no final do verso 3, chorou muitíssimo. Eu creio que quando a gente tem um abalo, uma situação, a primeira coisa que talvez venha a nós é aquele impacto e nós nos derramamos diante do Senhor. E Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que nós estamos sendo sinceros, e não há nada de mal nós vivenciarmos isso, nós derramar o nosso coração na presença do Senhor, em meio àquilo que estamos vivendo, mas temos um coração primeiramente, que agrada ao Senhor, e tenha certeza, se você é esse alguém que tem esse coração contrito, esse coração quebrantado, esse coração de fato que se curva diante do Senhor, Ele vai dar paz ao seu coração, Ele vai dar alegria ao seu coração, mesmo em meio às circunstâncias. É fácil nós cantarmos a alegria do Senhor, está no coração de todo aquele que confia no Senhor. A gente cantar cantos tão bonitos, hinos tão bonitos, mas na hora que nós vamos vivenciar o problema, a gente se abate, e quero crer que na maioria das vezes, não vou dizer todo, mas na maioria das vezes, é falta de intimidade com Deus. Porque quando nós estamos bem com Deus, nós estamos bem conosco mesmos. Quando nós estamos bem com Deus, pode vir o que vier, nós vamos ter condições de passar pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, Salmo 23, 2, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa convicção, a nossa certeza. Nós vemos essa expressão. Uma outra lição que nós aprendemos aqui: crises são oportunidades para vivenciar a misericórdia e a graça de Deus. Crises são oportunidades para vivenciar a misericórdia e a graça de Deus. Nós vemos isso nos versos 4 a 6, quando Ezequias derrama o seu coração, coloca isso diante do Senhor. Deus manda Isaías, volta lá e diz ao meu servo, que eu vou dar a ele mais 15 anos. Ou seja, revigorou o seu interior, a sua intimidade com Deus. Embora eu sempre digo, né, esses 15 anos não fez muito bem em termos futuros, porque foi nesse período que ele teve Manassés, que foi o pior rei de Israel, o homem que mais reinou sobre Israel, 55 anos, e foi uma tragédia o seu governo. Mas no caso de Ezequias especificamente, ele viu a misericórdia de Deus, o amor de Deus agir na sua vida, porque Deus olhou o seu coração e viu que de fato ele estava sendo coerente com aquilo que ele estava pedindo ao Senhor.
Veja que eu tenho andado com interesse de coração, com realmente integridade, e aqui Deus manda consolar o seu servo, dizendo: olha, você vai ter mais 15 anos, e além disso, você vai ser livre das mãos do rei da Síria, aquele que tem atormentado o meu reino de Judá, o meu povo de Israel. Então lembre disso, crises são oportunidades para vivenciarmos a misericórdia e a graça de Deus. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto é: crises são oportunidades para dar passo de fé. Nós vemos no verso 7, quando diz aí o texto: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Isso nos faz entender que, por mais que nós confiemos em Deus, nós não podemos também dispensar os recursos da ciência, da medicina. E aqui, Deus simplesmente podia ter curado Ezequias apenas numa palavra, mas Deus mandou usar este método medicinal. E muitas pessoas pelo mundo afora, algumas seitas, vamos assim colocar, elas incentivam as pessoas até deixar o medicamento, porque Deus vai curá-las. E às vezes poucas semanas depois, ela vem a falecer. Então não esqueça, Deus cura, mas pode usar os meios da medicina, da ciência, para trazer conforto, como foi o consolo e cura, como aconteceu no caso de Ezequias. Então lembre-se disso, crises são oportunidades para dar passo de fé. Saber que mesmo com tudo isso, eu creio num Deus que tudo pode, num Deus que tem todo o poder e que faz o que lhe apraz. Uma outra lição que nós podemos tirar desse texto é: crises são oportunidades para Deus falar conosco. O verso 8 diz: Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? No primeiro momento parece que ele ficou um pouco incrédulo, mas a gente percebe que não foi bem assim, né? Ou seja, ele deu um passo de fé. Como que eu vou ter certeza disso? Eu penso que em alguns momentos, irmão, na nossa caminhada, eu, pela graça de Deus, não tive momentos assim tão cruciais, embora já tivemos experiências onde vimos claramente a mão de Deus agindo, a mão de Deus operando, mas talvez não com tanta, no meu caso posso dizer que foi tanto quanto a de Ezequias, mas não no sentido de enfermidade. Outros momentos que Deus nos usa e nos faz com que creiamos mais nas suas promessas. Sei que somos desafiados a cada dia, e ele teve realmente deu esse passo de fé crendo qual é a prova que o Senhor vai dar de que eu vou ser curado? E aí nós vemos nos versos seguintes essa resposta. E uma última lição que eu quero compartilhar: crises são oportunidades para acertos, mas também erros. Se os irmãos perceberam na leitura, a gente percebe que, eu posso imaginar que ele ficou um pouco orgulhoso, vou dizer, um pouco vaidoso do que recebeu. E quando o rei da Babilônia manda lá os seus mensageiros, ele faz questão de mostrar tudo quanto tinha na sua casa, em todo o seu reino. E aí a gente vê ele fazendo um grande erro, cometendo um grande erro, que o profeta é novamente convocado para dar a palavra de exortação. Então veja, por mais que nós tenhamos intimidade com Deus, há coisas que só devem ficar entre nós e Deus. Nós como pastores aqui, tem o reverendo Gustavo e o meu irmão Marcelo, acho que não está aqui agora de manhã, mas há coisas na nossa caminhada ministerial que só nós podemos carregar, com a graça de Deus. Há coisas que nós não podemos compartilhar com membros da igreja, mas temos um Deus que apazigua o nosso coração, nós temos um Deus que dá paz, nós temos um Deus que nos dá segurança, que nos dá forças, e eu creio que temos que praticar constantemente aquilo que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte, Mateus 6, entrar no quarto, fechar a porta e orar, derramar-nos perante Ele. E quem sabe, dependendo da circunstância, até fazer como Isaías fez, chorar muitíssimo. Mas nós recebemos o consolo que vem do Senhor, porque Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso Emmanuel, o Deus conosco. E temos certeza disso, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. E Ezequias, aliás, apesar de ser um servo do Senhor, ele praticou também aquilo que desagrada ao Senhor. Nós vemos lá no segundo livro das Crônicas, o capítulo 32, o verso 31, as seguintes palavras do Senhor em relação a Ezequias, quando diz o texto: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informar do prodígio que se dera naquela terra,
Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Então veja, irmãos, Deus o desamparou para prová-lo, para ver tudo aquilo que estava no seu coração. Parece que em alguns momentos nós nos sentimos sós, nós nos sentimos, parece que meio que no ar, sem chão. E esteja certo que assim como aconteceu com Ezequias, pode também acontecer conosco, para provar a nossa fé, para provar se nós de fato andamos com Deus. Se há uma coisa que eu admiro na vida de alguns homens de Deus, que é mencionado em relação a Enoque, em relação a Noé, é que eles andavam com Deus. Andar com Deus é algo assim impressionante, porque o profeta Amós vai dizer lá, Deus falando através dele, poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? Tem a ver com o casal, mas tem a ver também com o nosso relacionamento com Deus, como nós temos andado com Deus. Muitas vezes nos sentimos assim, desamparados, sem chão, mas Ele é um Deus presente, é um Deus que nunca nos deixa. Aliás, quando você vê lá em Hebreus 13, vai dizer, Deus jamais nos deixará, nunca, nunca nos desamparará. Então este é o nosso consolo, e creio que tenha sido também o de Ezequias. Então Deus sonda as motivações mais profundas do nosso coração. E vemos aqui esse prodígio, ou seja, esse perigo de esquecer a fonte da graça. Se você recebe algo do Senhor, agradeça, reconheça que é dádiva dEle. Que realmente o seu coração se alegre por aquilo que Ele tem dado no seu dia a dia. Mas nunca esqueça de se colocar na presença dEle. Porque assim como Ele dá, quando você olha a oração de Ana lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, ela diz ali naquele cântico, Ele é quem dá a vida, Ele é quem tira a vida. Ele é quem enriquece, Ele é quem empobrece. Ele é quem exalta, Ele é quem humilha. Então não brinque. Por isso a palavra de Deus nos exorta, através do apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, pois aquilo que um homem semear, isso ele há de colher. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nos dar, mesmo diante daquilo que Deus tem feito, talvez cura, milagres, de várias formas na nossa caminhada, nós possamos, de fato, louvar ao Senhor. E nós vemos isso na Bíblia de Ezequiel, nos versículos 6 e 7, nós vemos isso nos versos 9 a 11, quando a gente vê Deus agindo e derramando a sua bênção, e que isso não envaideça o nosso coração. Se nós recebemos algo especial de Deus, nos humilhemos e sejamos gratos ao Senhor, que nós não nos envaideçamos, não nos orgulhemos, e olhando, fazendo como os fariseus fizeram, bater no peito, como a gente vê lá em Lucas 18, porque eu não sou como os demais homens, e aí começa a fazer uma lista daqueles que, segundo ele, fazia coisas erradas, se achando justo demais, mas a palavra do Senhor Jesus é, Ele, quem desceu justificado, foi aquele a quem Ele desprezara, o publicano. Então que Deus nos dê graça de termos um coração humilde na presença dEle, e que nos curvemos dia a dia diante dEle, como Ezequias fez. E eu concluo dizendo, entre erros e acertos, se dirá de você algo semelhante ao que foi dito sobre Ezequias? Nós vemos se você puder ler comigo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, segundo livro dos Reis, capítulo 18, e eu convido você para que nós leamos juntos esses 2 versículos, aliás, 3 versículos, capítulo 18, do segundo livro dos Reis, primeiramente o verso 13, depois os versos 5 e 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, verso 3, depois 5 e 6. Leiamos juntos. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Verso 5. Confiou no Senhor de todos Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Será que pode ser dito isso de você, ao que foi dito de Ezequias? Que realmente nós nos apeguemos ao Senhor, que realmente a nossa vida seja um exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que convivem à nossa volta, seja no trabalho, seja na nossa
profissão pessoal, autônoma, seja em relação aos nossos vizinhos, que eles possam ver em nós alguém que teme ao Senhor, alguém que tem de fato buscado ao Senhor de todo o coração, como ele expressa aí, né? Porque se apegou ao Senhor, não deixou de seguir e guardar os seus mandamentos. Que isso seja o nosso desafio constante na nossa caminhada. E eu concluo com a última palavra aqui dizendo: uma vida forjada na fornalha da providência de Deus, só a Ele toda a glória. Amém. Que Deus assim nos abençoe.